página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas 22, 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam, o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do GEFA.
amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui na Ilha do Governador. Hoje são 4 de setembro e nós vamos dar continuidade ao estudo da doutrina espírita. Hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos e estamos na introdução, nos itens 9 a 11, é o que nos cabe comentar hoje. É interessante a gente falar logo de início que quando a gente fala introdução ao Livro dos Espíritos, não é dessa forma que Kardec nomeou a introdução. A introdução é a introdução ao estudo da doutrina espírita. Isso porque o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro editado por Kardec apresentando a doutrina espírita, ele é um livro onde a gente tem todo o conteúdo doutrinário nos seus 3 pilares, apresentado em 1857, em sua primeira versão, e posteriormente em 1860, já ampliado, na versão que nós conhecemos hoje, com 1019 perguntas. O livro contém todo o conteúdo doutrinário no seu aspecto científico, filosófico e religioso. E é interessante também a gente perceber que, sendo a introdução ao estudo da doutrina espírita, na própria introdução a gente vai encontrar itens que se referem a todo o seu conteúdo. E a doutrina espírita ela é ampliada além do Livro dos Espíritos. Quando a gente vai começando a estudar e a entender melhor o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, a gente vai entender que as partes que se compõem do Livro dos Espíritos, elas se ampliam e são mais esmiuçadas e detalhadas nos outros livros da codificação. Então, a gente vai perceber que a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela é ampliada e ela é detalhada na Gênese, que é um livro riquíssimo também, de grande conteúdo científico. A gente vai perceber que o Livro dos Médiuns, que é um manual de estudo, que acompanha o trabalho dos médiuns até hoje, claro, ele é a ampliação, ele é oriundo da segunda parte do Livro dos Espíritos, em especial a partir do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, ela vai ser ampliada, vai ser ricamente preenchida com todos os ensinamentos morais trazidos por Jesus, pelo Mestre Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, ela vai ser ampliada também um outro livro muito interessante chamado O Céu e o Inferno. Então, a introdução ao estudo da doutrina espírita se refere também contém um conteúdo riquíssimo, conteúdo muito grande, quase um livro à parte, mas ele contém ensinamentos e conteúdo que nós vamos encontrar em todos esses livros, que são, na verdade, ampliações e detalhamentos do que contém o Livro dos Espíritos. Então, a introdução ela é muito importante, ela é o embasamento e o início que nos faz compreender com mais clareza o que Kardec quis trazer com o Livro dos Espíritos e, posteriormente, com os demais livros. E ela é um conteúdo que a gente não pode desprezar. A gente não pode começar da pergunta 1, a gente não pode começar do prolegômeno, a gente tem que começar da introdução. Nessa introdução, Kardec teve o cuidado de apresentar termos novos ao conteúdo novo que ele estava trazendo, teve cuidado de apresentar algumas questões dos seus contraditores, dos seus críticos, dos seus opositores. Inclusive, nós vamos discutir isso hoje, nos itens 9 a 11. E ele procura, com clareza, resumir o conteúdo da doutrina espírita lá no item 6 dessa introdução, que já foi estudado aqui anteriormente, onde ali ele resume os principais itens da doutrina espírita. Então, por isso que a introdução ela é tão rica e é tão importante, e a gente não pode deixar de estudar. Então, ela é composta, essa introdução, de 17 itens, e, como eu falei, muito rica de conteúdo, muito rica de conhecimento que Kardec nos traz. Então, os itens que nos cabem discutir hoje, comentar hoje, são itens que tratam dos fenômenos e as críticas que os opositores faziam a esses fenômenos e as respostas que Kardec traz a eles.
Os fenômenos mediúnicos eles estavam aparecendo com bastante frequência na França de Kardec, de 1855. Então, Kardec é convidado a comparecer a uma reunião, né, onde aconteciam as mesas girantes ou mesas dançantes, onde as mesas elas se mexiam, elas respondiam a perguntas. E o que chamou a atenção de Kardec, na verdade, não foi tanto o fenômeno em si, do movimento das mesas, que ele era um estudioso, um pesquisador, um professor, autor de vários livros, né? Antes de Kardec, né? O professor Rivail. Então, ele não se impressionou tanto com o movimento das mesas. O que chamou a atenção de Kardec, na verdade, foi o fato de que as mesas respondiam a perguntas feitas a elas e respondiam de forma inteligente. Então, Kardec ficou curioso em conhecer de onde vinha, qual era a fonte dessa inteligência, que ele sabia que não era a madeira da mesa. E quem tiver a curiosidade de conhecer melhor como Kardec veio a tomar conhecimento das mesas girantes, como ele começou a perceber que existia algo por detrás ali que merecia um estudo mais aprofundado, pode ler o relato do próprio Kardec, que está em Obras Póstumas, que é um livro que foi publicado posteriormente ao seu desencarne, o desencarne de Kardec, e traz alguns textos que ele deixou escritos. E esse texto, inclusive, eu vou deixar o link do livro Obras Póstumas aqui na descrição do vídeo. E esse artigo de Kardec está na segunda parte da Obras Póstumas e se chama A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E Kardec sabia que, ao lançar uma coisa nova, a doutrina espírita, ele iria enfrentar críticas, enfrentar opositores. Só que ele sempre falava que todo aquele e ele não, de forma alguma, ele receava essas oposições, de forma alguma. Simplesmente ele dizia que aquele que queria criticar, aquele que queria trazer algum comentário, alguma crítica, ser um contraditor da doutrina, que estudasse, que buscasse conhecer aprofundadamente, que buscasse conhecer e acompanhar as manifestações, que buscasse estudar o conteúdo, e aí sim pudesse vir conversar. E isso acontecia de tal forma que alguns contraditores da doutrina espírita, ao se debruçarem seriamente sobre o tema e buscarem estudá-la, acabaram virando seus defensores, acabaram abraçando a causa dos espíritos, entenderam a grandiosidade daquilo que Kardec estava trazendo e viraram grandes defensores da doutrina espírita. Bom, o item 9, Kardec começa a falar sobre os fenômenos, né? E as críticas que esses fenômenos recebiam. Então, ele traz para a discussão, nesse item, um fenômeno que não era um fenômeno passível de ser influenciado pela vontade do médium. Porque ele diz assim, nós não vamos falar aqui sobre o movimento de objetos, nem sobre o fato de um espírito se comunicar pela voz do médium, né? Que seria o que ele chamou de psicofonia, e nem o fato de um espírito se comunicar pela escrita direta do médium, com o braço do médium, que é psicografia. Não, vamos tratar de uma situação, de um fenômeno, onde um objeto inanimado, a ele é fixado um lápis, uma prancheta, uma cesta, e os médiuns colocam os dedos, colocam às vezes mais de um médium, se posicionam por sobre esse objeto, a cesta ou a prancheta, e há a redação, a formação, a manifestação, com textos sendo escritos por meio desse lápis. E aí Kardec diz o seguinte, ora, vamos considerar que esses médiuns, né, que estão com os dedos colocados, apostos sobre a prancheta e sobre a mesa, têm uma habilidade espetacular, algo que seja acima do comum, que eles consigam apenas com esse posicionamento das mãos escrever páginas e páginas com muita rapidez,
e que isso realmente seja uma manipulação pelos próprios médiuns. Ainda que isso seja verdade, como explicar o fato de que os textos ali escritos, a redação ali escrita, se tratava de assuntos e de ideias muito além, muito acima do conhecimento intelectual daqueles médiuns, coisas que eles desconheciam. Porque, na verdade, não eram palavras soltas, nem trechos, eram laudas, páginas e páginas escritas com uma rapidez impressionante. Então, Kardec traz a questão: como explicar isso? Como explicar esse fenômeno? E os críticos de Kardec diziam, então, uma das primeiras críticas, né, uma das primeiras objeções, é que se tratava de charlatanismo. Isso é charlatanismo. E Kardec questiona assim, ora, os charlatões, eles cobram, eles têm um lucro, eles fraudam propositadamente com o objetivo de ganhar algo em troca. O que, na verdade, não acontecia. Os médiuns não tinham nenhum tipo de retorno financeiro, nenhuma contrapartida em relação a esse trabalho. Então, não é, de forma alguma, um caso de charlatanismo. Então, se não for charlatanismo, vamos pensar em mistificação, né? E aí Kardec pensou, ora, a mistificação, ela exige uma situação propositada, né? Ela exige uma vontade. E há que se pensar que seria uma mistificação que não acontecia só na França, não acontecia só em Paris, não acontecia só na França, não acontecia só na Europa. A gente tinha casos em vários pontos do mundo. Então, o que levaria pessoas sérias, pessoas instruídas, pessoas que se dedicavam àquele trabalho mediúnico, a ter como objetivo uma mistificação? Qual seria o seu objetivo, né? E por tanto tempo? E como explicar que, às vezes, aqueles textos que eram produzidos por meio da cesta e da prancheta, com o movimento das mãos dos médiuns, eram respostas a perguntas que eram distribuídas a todos esses médiuns e que, por vezes, eram respostas idênticas, produzidas por médiuns diferentes, em situações diferentes, em locais diferentes e sem que um soubesse da existência do outro. Então, é uma mistificação muito poderosa. E outra questão que Kardec levanta é que, na verdade, alguns médiuns, inclusive, eram muito jovens, às vezes adolescentes, crianças. Como eles poderiam participar de uma situação dessa, né? Então, a mistificação é algo que exigiria produzir, às vezes, um fenômeno mais fantástico do que o fenômeno em si, né? E eles, então, diziam, os críticos, ora, se não há fraude, se não é charlatanismo e se não é mistificação, então é uma ilusão, né? Uma outra crítica, uma outra contradição. É uma ilusão coletiva, é uma ilusão tanto de quem produz quanto de quem assiste. E aí Kardec, da mesma forma, devolve a pergunta com a seguinte questão: ora, é uma ilusão coletiva e de longo prazo, né? As pessoas que produzem esse tipo de fenômeno são pessoas instruídas, pessoas que têm condição de fazer um juízo crítico sobre o que está acontecendo, e da mesma forma, por um longo tempo, em vários locais, produzindo conteúdos de forma, às vezes, idêntica, respostas idênticas às mesmas perguntas. Então, o bom senso, ele não está só do lado do crítico, mas está também do lado de quem de quem são os médios e de quem está ali na assistência, observando a realização daquele fenômeno. Então, da mesma forma, a ilusão não é uma crítica com fundamento. Uma outra questão, já no item 10, ao questionamento a Kardec sobre o conteúdo do que é produzido nessa forma de comunicação, né? Que eles dizem que, na verdade, a linguagem de alguns espíritos nessas comunicações são linguagens de baixo nível, linguagens que não seriam dignas de um fenômeno sobrenatural.
Então, o que eles entendem? Que a observação de algumas comunicações mostravam uma linguagem que eles esperavam que não fosse ser vista. E aí Kardec repete a mesma questão. Ora, para se conhecer um fenômeno, para se criticar um fenômeno, tem que se conhecer a fundo e longamente. Como eu falei lá no item 6 da introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec faz um resumo da doutrina. E lá vem dizendo que nem todos os espíritos que se comunicam possuem o mesmo grau de conhecimento intelectual e o mesmo grau de evolução moral. Então, nós temos uma sociedade no mundo espiritual composta de espíritos mais ou menos evoluídos, o que explica claramente a diferença de comunicação. Então, nós temos a fala de espíritos que têm um alto conhecimento, um alto grau de conhecimento, muito além, às vezes, da nossa capacidade de entendimento enquanto espíritos encarnados. E temos também espíritos que não têm um grau de conhecimento elevado, nem intelectual, e nem um grau de evolução moral. Assim como a nossa sociedade de espíritos encarnados, nós temos pessoas com níveis de conhecimento intelectual e de evolução moral diferentes. Na vida espiritual isso não muda, né? Na verdade, nós aqui é que viemos da pátria espiritual, né? Então a sociedade de encarnados e de desencarnados, ela é composta de espíritos de vários graus evolutivos. E Kardec compara que fazer esse tipo de julgamento, ou seja, julgar todas as comunicações espirituais por poucas que, por um acaso, são de espíritos com baixo grau de conhecimento, usando de uma linguagem não muito elevada, é equivocado. Ele até compara como se você entrasse numa cidade nova, né, um estrangeiro numa cidade nova, num país novo, onde você entrasse por um bairro ruim, onde os costumes e o linguajar das pessoas não seja muito elevado. Você não pode daí julgar que toda aquela cidade, toda aquela comunidade, toda aquela região seja ruim. Então, é um julgamento do todo pela parte, o que não é nada, o que não é nada correto, e indica que a pessoa não estudou a contento, não aprofundou seriamente os seus estudos. E aí Kardec até é interessante que ele faz um julgamento, né? Ele faz um comentário irônico dessas pessoas quando ele diz: é de lamentar que o acaso tenha lhe servido tão mal, que apenas lhe haja mostrado o lado mal do mundo espírita. Então, na verdade, a pesquisa desses contraditores não foi longa o suficiente, não foi profunda o suficiente para perceber que, na verdade, nós temos sim algumas comunicações de espíritos de níveis diferentes de evolução, mas o que não significa que todos são iguais. No livro O Céu e o Inferno, como eu falei, ele é oriundo da 4ª parte do Livro dos Espíritos. É interessante que ele é dividido em 2 partes, esse livro, O Céu e o Inferno. Na 2ª parte, é chamada de exemplos. Então, nós temos ali uma seleção de comunicações espirituais que Kardec escolheu, de forma que há comunicações de espíritos em várias situações no mundo espiritual. Nós temos comunicações ali de espíritos suicidas, de espíritos felizes, de espíritos infelizes, de espíritos rancorosos. Então, a prova, é a constatação de que é possível a comunicação espiritual de espíritos em vários graus de evolução, todas passíveis de acontecerem e passíveis de serem estudadas e de serem avaliadas. A última crítica que Kardec responde, já no item 11 da introdução, é a questão da identidade dos espíritos. Alguns críticos comentavam que Kardec somente recebia comunicações de espíritos ilustres, de espíritos de grandes nomes. E o que ele diz é que sim, isso acontecia. E a gente vai ver isso muito
nas obras da codificação, onde a gente tem espíritos como São Luís, Santo Agostinho, Erasto, espíritos de grande evolução espiritual e que se identificaram ao trazer os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. Mas Kardec comenta que, na verdade, nos estudos que ele fazia, e a Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade de Estudos Espíritas, Pariciente de Estudos Espíritas, que ele fundou, nos seus estudos, eles recebiam muitas comunicações espontâneas. E essas comunicações espontâneas, a grande maioria delas eram de espíritos que não assinavam, de espíritos desconhecidos, que não tinham um interesse de se identificar, mas que às vezes tinham o interesse de trazer o conhecimento da realidade espiritual para o próprio estudo da sociedade. Enquanto que, nas vezes em que ele evocava espíritos para ou solicitar suscitar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida que eles tinham, ele, naturalmente, ele diz que ele escolhia evocar espíritos que ele conhecia, né? Espíritos que ele tinha já um conhecimento de outras comunicações, e ele até fala, é natural que nós queremos conversar com quem a gente conhece. Então, aconteciam as duas situações de espíritos, tanto anônimos, desconhecidos, quanto de espíritos conhecidos. Isso acontecia regularmente. Então, esses 3 itens da introdução do Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, são 3 itens bastante interessantes, porque Kardec, com muita tranquilidade, com muita lógica e com muita calma, ele responde às críticas que ele recebia e considera essas críticas até normais no que se refere ao momento de apresentação de algo novo. Então, ele aproveita essas críticas, né, essas oposições que ele recebia, e aproveita para ensinar, para esclarecer e para informar. Agora, uma coisa que Kardec sempre buscou explicar com muita clareza, com muita calma, é que para você criticar alguma coisa, para você buscar algum tipo de resposta à sua crítica, há que se estudar a fundo, há que se buscar esse conhecimento. Então, para a gente encerrar esse estudo de hoje, desses 3 itens, eu vou voltar no finalzinho do item 8, dessa mesma introdução, onde Kardec diz assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de se chegar a um resultado. Então, o que Kardec considerava, como homem de ciência que era, como pesquisador que era, como professor que era, editor de muitos livros, autor de muitos livros de vários ramos do conhecimento científico, é que se criticassem a doutrina, buscassem conhecê-la, mas que essas pessoas, esses críticos, estudassem, se dedicassem, estudassem de longo prazo, como o próprio Kardec fez, estudar séria, detidamente e longamente, por muito tempo, a ponto de se estabelecer um critério e se conhecer melhor e poder, aí sim, ter um juízo crítico. E Kardec tinha a convicção que a maioria dos seus críticos viravam defensores da doutrina. Então, era isso que nós tínhamos que comentar hoje sobre esses 3 itens. Vamos continuar item a item estudando a introdução, depois iniciaremos as perguntas em si. Então, eu convido vocês a continuarem conosco, com o Grupo Espírita Francisco de Assis, da continuidade desses estudos, tanto do Livro dos Espíritos, quanto do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.